Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vlog pessoal, começando segunda-feira, dia 13. Eu pensei que hoje era dia 12, gente, eu tô perdida no tempo. O tempo está correndo e eu não termino minha TBR porque, tecnicamente, eu nem comecei minha TBR, gente, por incrível que pareça. Eu tô lendo algumas coisas, mas coisas que não são da TBR. Ou seja, minha TBR tá toda pra terminar e esse mês é até dia 28, então... O que eu vou fazer esses dias? Ficar igual uma louca lendo que tá atrasado, né, da TBR no carnaval. Porque as minhas aulas já começaram da faculdade, né? Então eu não vou ter tempo ainda pra ler essa semana, né? Então, assim, eu vou aproveitar os dias do carnaval que eu não vou estudar pra poder ler, né? Essa é a ideia. Bom, gente, eu continuo minha leitura de Os Mecânicos, né? Eu tô no capítulo 5. Na página 86. Li bem pouquinho, né, gente? Li bem pouca coisa. Né? Não cheguei nem na página 100. Mas ele é um livro curto, ele tem mais quase 400 páginas, né? 380 por aí. E eu fiz umas marcações. Por quê? Porque esse livro tá sendo um sabor de referências literárias, entendeu? Tem referência a Divina Comédia, Oliver Twist, Rick Collins, né? O autor de A Mulher de Branco. Enfim, tem muitas referências aqui. Eles conversam muito sobre literatura, porque a Tessa gosta de livros, né? Gosta de literatura. E aí, ela, nessa parte que eu li, ela tá trocando ideia com o Will, né? Conversando sobre literatura. E assim que eles se conhecem, né? No começo, no segundo capítulo, que é o capítulo em que ele salva ela, né? Ela faz uma referência à Divina Comédia, né? Tem uma referência à Divina Comédia. E aí ela fala, né? Que o nono círculo o último círculo do inferno é frio. Aí eu anotei isso aqui. Mas, assim, referências literárias, né? E umas frases aqui. Tem uma frase aqui de Alice no País das Maravilhas. Então, tô anotando as referências literárias de As Festas Infernais. Essa parte estou adorando. E também, pessoal, eu li esse final de semana um quadrinho que foi O Nada a Perder, do Jeff Lemire, ou Lemire, não sei como que é a pronúncia do sobrenome dele, mas é o Jeff. Vou deixar aqui, de Nada a Perder. É um quadrinho que estava disponível no Biblion. Eu sempre tive vontade de ler algum quadrinho desse quadrinista, né? Eu acho que ele também desenha. Eu acho que não só ele desenha, como ele também cria o roteiro. Eu acho que ele faz as duas coisas. Gente, que quadrinho bom. Muito, muito bom. Ele só não foi, tipo, 5 estrelas, sabe? Mas ele foi 4 estrelas e meio. Só não foi 5 estrelas por causa do final, que eu fiquei muito duvidosa com o final. Eu ainda tô na dúvida o que ele concluiu no final, sabe? Eu fiquei, isso aconteceu ou não? Sabe? Eu fiquei na dúvida. Eu dei 4,5. Porque não tem uma resolução definida ali. Fica meio assim, no ar. Aí fica tipo assim, aconteceu ou não? Aí eu fiquei meio assim e dei 4,5. Mas é muito bom, é muito bom. É aqueles quadrinhos que não é quadrinho de super-herói e tudo mais. É tipo Ballad for Sophie. É um quadrinho de vida das pessoas, né? Contando a vida real. Conta a história de um homem, né? Ele já tem uma... Não é mais tão jovem. E ele era um jogador de hóquei que foi famoso, de um time famoso na época e tudo mais. Ele era um jogador de hóquei. E aí ele foi expulso porque ele quase matou um cara que tava lá jogando contra ele. Ele quase matou, porque hóquei é meio assim, brutal, assim, né? As pessoas se batem, se tacam, não sei o quê. E ele quase mata o cara. E aí ele foi expulso da liga, né? Expulso do time e tudo mais por causa disso. E aí ele é um brigão. Vamos dizer a verdade. Ele vira um brigão. Ele é um brigão, na verdade. Por conta do pai dele, da criação com o pai dele. Então ele sai na porrada com todo mundo que aparece, que fala qualquer coisa com ele, ele quer quebrar a pessoa. Mas ele foi uma pessoa muito famosa e tudo mais. E ele viveu, né esse tempo pelo esporte e tudo mais. Agora ele tá na merda, vamos dizer assim. E aí a gente conhece ele ali na cidade e tudo mais. E aí a gente também acompanha uma jovem, né, que é uma jovem que tá machucada. Ela apanhou do namorado, então ela tá toda machucada. Ela tá indo numa cidade, né? Ela meio que fugiu dele, do namorado. E aí ela fala que tá indo pro norte, que é essa cidade onde tem esse rapaz. Ela para numa cafeteria, uma moça fala que vai dar um dinheiro pra ela ir e tudo mais, mas ela vai embora sozinha. E ela acaba chegando no norte e ela é irmã desse cara do rock. E aí muitas coisas desenrolam ao redor disso, porque é um quadrinho, gente, é curto, dá pra ler tipo em 30 minutos. Então não vou falar o que acontece. Mas é muito legal, é muito profundo, sabe? Parece que você está assistindo um filme, realmente, de uma história de uma pessoa, sabe? É muito legal o quadrinho, gostei muito mesmo, dei 4,5.
E é um quadrinho curto. E até ele tava até na minha wishlist até um pouco tempo. Eu quero muito ver se eu consigo achar o Condado de Essex. Eu vou ver se ele tem no Scribd. Se eu vou ler pelo Scribd mesmo. Eu gosto muito da vibe quadrinho, gente. Porque eu leio pouco. E esse ano eu quero ler coisas diferentes. Eu tô tentando priorizar gêneros e estilos de escrita diferentes do que eu tô acostumada. Tanto que eu tô colecionando o mangá do Death Note e do Inuyasha. Minha ideia é começar a ler o mangá do Inuyasha, né? Mas vai sair esse mês, sai o volume 6. Então, vamos indo. Eu acho que é o 6. É. Já tenho volume 1, eu tenho volume 1 ao 5, né? Todos os que lançaram eu tenho. Vai sair esse mês o volume 6. Death Note ainda tem que comprar o 3, né? O Death Note é um mangá finalizado, né? São 6 volumes só, então só tenho até o segundo. Mas quero completar pra começar a ler Death Note. Eu quero estar com todos pra poder começar a ler. E no Yasha talvez eu já comece, porque já tem 5 volumes. Mas aí vamos ver, né? Não é um projeto pra agora, começar a ler Inuyasha assim, agora. Não, quadrinho, mangá é uma coisa pra você ler assim, um dia você tá livre, você já leu sua Tibiara, ou leu o que você tinha pra ler, ou você realmente, quero ler uma coisa muito rápida, você pega um mangá, um quadrinho. Foi por esse motivo que eu peguei Nada a Perder, né? No final de semana eu tava com uma vibe de quadrinho, abri o Biblião e apareceu de recomendação alguns quadrinhos que tinha disponível. Eu vi esse, peguei, comecei a ler e li em 30 minutos. E naquela vez foi A Bala de Forsooth. E eu tô fazendo uma lista dos quadrinhos ou mangás que eu vou ler esse ano, né? Eu tô anotando as leituras de mangás. Tô anotando leituras separadas. Tô anotando leituras que eu fiz em inglês, leituras de quadrinhos e mangás. Tô anotando a minha lista de leituras do ano, né? A completa, né? Que é a contabilização de leituras. Fora que eu tenho as listas dos projetos, né? No meu caderno. Então é isso, gente. A única coisa que eu li foi Nada a Perder e Anjo Mecânico, que eu avancei um pouquinho. E tô fazendo minhas anotações. Hoje eu vou começar algum outro livro. Gente, eu também tô lendo, né? A Guerra dos Tronos. Eu preciso alcançar a Ana, né? Porque a Ana já me passou na leitura porque eu não li mais, então eu quero ver se eu consigo alcançar a Ana. Tenho que ler mais desse. Mas eu não sei porque hoje é segunda-feira, né, gente? Hoje eu tenho que estudar, então não sei como vai ficar o tempo de leitura, se vai sobrar bastante tempo, mas a minha ideia é ler pelo menos um pouco desse e ler esse aqui. Eu tenho até meta separada aqui. Se eu alcançar essa meta, tô muito feliz, gente. Tô muito feliz se eu alcançar essa meta, né? Mas vamos ver. E A Guerra dos Tronos. É isso, gente, que eu vou ler. Pretendo pegar algum livro da minha Tibiar também. Essas leituras aqui são leituras a longo prazo, né? Eu pretendo pegar algum livro da minha Tibiar pra começar a ler, algum livro, porque a minha Tibiar tá super curta, são livros finos. Quero ver se eu consigo ler e finalizar alguma coisa nos próximos dias aí, né? Vamos ver como que vai ficar. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que chegou no final de semana aqui, né? Que é o box do H.P. Lovecraft, gente. Comprei o box, eu falei pra vocês que eu tava pra comprar, né? Ele é bem bonito, é da Príncipes, mas ele tem invernizado aqui no nome dele, né? Do Lovecraft. E é fosco, né? É invernizado com fosco. Aqui, ó, invernizada a foto e o título do nome dele. E vem 4 volumes. E um deles é o que eu já li, né? Que é esse aqui, que foi o volume que eu li no Kindle, né? Na semana passada. Que eu amei, né? Particularmente. Tem esse aqui, que é Os Sonhos da Casa da Bruxa. Sonhos na Casa da Bruxa. E outros contos, que é que eu falei pra vocês que apareceu de recomendação. E por isso que eu acabei pegando Lovecraft pra ler. Tem esse aqui, que é Nas Montanhas da Loucura e Outros Contos, que é um dos contos mais famosos dele. Que, na verdade, tem gente que considera que é novela, porque é um conto maior. E Herbert West, Reanimator e Outros Contos, que Herbert West é também um dos contos favoritos de muita gente. E ele é baseado em Frankenstein. E vem também esse marcadorzinho assim, igual a capa do box. Eu botei aqui no Herbert West porque é o que eu pretendo ler da próxima vez. Pretendo, né? Não sei se de repente eu troco qual deles que eu vou ler. Não sei. Mas eu tô querendo ler Herbert West. Porque esse, ainda, além de tudo, por dentro, é o único que veio assim, ó. Com ilustração. E no final também. Aqui, ó. Um desenho do Lovecraft. Foi a única ilustração. Mas só veio essas duas. Mas assim, achei bem legalzinho. E aí eu pretendo ler Herbert West e
outros contos, né? O próximo que eu vou ler. Eu não sei se eu vou ler esse mês ainda. Provavelmente eu vou deixar pro mês que vem, porque eu já li um volume esse mês. E porque a minha atividade, já falei pra vocês, né? Nem comecei ela e já tá acabando o mês. É isso aí, gente. Depois eu volto pra gente conversar mais, então, e contar o que eu li. Até o próximo take. Pessoal, hoje é terça-feira, vim fazer uma atualização de leituras com vocês e também abrir um pacotinho aqui com vocês. Mas primeiro eu vou fazer a atualização de leituras. Finalizei a leitura de Ensinando as Pedras, né? Eu falei com vocês que eu ia começar algum livro da Tibiari, comecei esse e li. Eu li a metade ontem e a metade hoje de manhã. E fiz várias marcações, né? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas fiz várias marcações. Porque Lígia, gente. Lígia é Lígia, entendeu? Gente, maravilhoso esse livro. Tão corajoso pra época que foi escrito, mas ele é muito mais corajoso, porque eu pensei que ele fosse lá pros anos 60, que ele foi escrito, mas ele foi escrito nos anos 50. Tem temas muito tabus, que são tabus hoje em dia. Imagina naquela época, gente. Incrível, sabe? A Lígia é muito incrível, né? A escrita dela é maravilhosa, né? Como sempre, aqui conta a história da Virgínia. No começo da história ela tá uns 10 anos por aí, 11. Assim, por essa faixa etária não tem a data certa, assim, do aniversário, não tem quantos anos ela tem, mas a gente tem uma ideia de que ela tenha mais ou menos essa idade, assim, de uns 10 anos, por como ela se porta e tudo mais. E ela era de uma família que, tipo assim, tinha uma condição, o pai dela, né, tinha dinheiro. Aparentemente ela vivia numa casa, numa mansão, numa casa rica, né? Só que a mãe dela larga o marido, se separa, ou seja, divórcio. Naquela época, né, ela botou esse tema no livro, leva ela pra morar com um novo marido, né, o romance atual dela, que é o Daniel. A mãe dela vai e leva a Virgínia, só que ela tem outras duas filhas, só que elas ficam com o pai, só a Virgínia vai com ela. Então quando a gente começa a história, a Virgínia já está morando com o Daniel e com a mãe dela em uma casa, né, em uma casa que é uma condição bem inferior ao que ela vivia antes, e ela ainda relutando com essa situação de ter deixado sua própria casa, suas condições tranquilas, né, e confortáveis, e o pai, que não mora mais com o pai, né, na história, e também conflito com os sentimentos que ela sente pelo Daniel, sabe, porque ela acaba gostando dele, mas ela fica em conflito de que não pode gostar dele, porque é uma traição que a mãe fez. E as irmãs dela são super contra esse relacionamento atual da mãe. Aqui a mãe dela tem problemas psicológicos, né? Ela tá com problemas psicológicos, já passou por sanatório e tudo mais. No começo da história, a mãe dela realmente vive dopada, porque ela vê coisas e fala coisas, assim, problemas mentais mesmo, né? E o Daniel meio que cuida da mãe dela, ele é um médico, né, se eu não me engano. E eles se conheceram dessa forma, ele foi o novo médico que cuidou dela, né, num período. E acabou que eles se apaixonaram e ela largou tudo pra ficar com o Daniel. Só que a mãe dela já tá que tá mal e tudo mais, e problemas psicológicos, e parece que o relacionamento com o pai dela não era muito bom, né? O relacionamento da mãe com o pai não era muito bom. E por isso que elas se separaram, e também parece que foi um dos motivos da seus problemas mentais, né? Que ela acabou desenvolvendo. Então, tem toda essa questão, né? E a Virgínia tem essa relação muito estranha com o pai, ela não se dá muito com o pai, com as irmãs, ela quer tentar se encaixar naquele mundo, mas ela não se encaixa naquele mundo. Parece que ninguém sente falta dela, ninguém inclui ela realmente nas coisas e tudo mais. Então a gente tem essa situação logo no começo do livro, né? E aqui tem dois períodos, o período no começo quando a Virgínia é criança, e depois a segunda parte do livro, que é a Virgínia depois de vários anos, acho que ela tá com 20 anos, né? Acho que na história ela já tá com 20 anos por aí, e aí ela volta pra casa, né? Que ela fica num colégio interno por um período, e aí ela volta pra casa já mais velha, e muitas coisas desenrolam aí. É muito bom as relações, a questões sentimentais e psicológicas que a Lígia trata, né? Como a Lígia trata essas situações, como ela descreve essas coisas, é muito genial, gente, muito genial. Eu acho perfeito. A escrita dela é aquela escrita que você vai
no primeiro momento você vai ficar meio assim. Eu já até falei isso quando eu li Verão no Aquário no passado. Você vai estranhar no primeiro momento, porque é uma escrita muito única, muito diferente. Mas é muito incrível. Você vai estranhar no primeiro momento, mas você acostuma fácil, sabe? Com como ela conta a história e desenvolve a história. É muito genial. E tem temas aqui muito interessantes e tabus. Eu não vou falar porque, gente. Esse livro tem 200 páginas de história só. De história é 200 páginas. E aí o resto é texto de apoio. Então não é muito grande, então não vou dar spoiler, mas é uma história muito boa. Muito boa. Acabo me importando muito com os personagens da Lígia e me irritando com eles também. Me importo me irritando ao mesmo tempo com algumas atitudes que os personagens dela tomam. Mas ela escreve de uma forma muito brilhante. Eu acho a escrita dela perfeita, né, gente? A escrita dela, como ela descreve, eu achei perfeito, dei 5 estrelas. Não foi favoritado, porque eu acho que Verão no Aquário foi ainda melhor. E foi o segundo romance dela, então faz até sentido. Esse aqui foi o primeiro que ela escreveu, né? Então faz sentido. E Verão no Aquário foi o livro favorito, né? Então esse aqui foi 5 estrelas porque também é perfeito. Mas não foi favorito, porque eu acho que o final de Verão no Aquário foi muito incrível pra mim, assim. Pra mim foi chave de ouro, sabe? Então eu gostei muito desse, achei perfeito. Também gostei muito do final, gostei da decisão final. Eu fiquei com medo do qual seria a decisão final da personagem aqui em algumas questões. Mas ela tomou a decisão que eu esperava que ela tomasse. Que eu falei, não tome esta decisão. E ela tomou a decisão certa, na minha opinião. Então, gostei bastante. E também ver o desenvolvimento de relações aqui também dela com as pessoas. E como ela se relaciona com as outras pessoas ao redor dela. Também é bem legal. Então, recomendo demais, gente. Perfeito. Outra leitura que eu fiz também, né, gente, que eu tô fazendo, já falei com vocês, é a de Anjo Mecânico, e tá sendo um sabor completo, tô marcando também. Tantas referências literárias, né, que eu acho que eu já falei pra vocês, mas também tem umas partes aqui que são muito engraçadas. E algumas referências também que eu acho interessante pro universo, aí eu marco. E teve uma parte aqui que eu morri de rir, gente, que eu achei muito engraçada. Muito engraçada. Que é do Will. Will às vezes tem uns rompantes assim de comédia, assim, do jeito que ele fala, né? Tem umas coisas engraçadas assim do jeito dele. Ele é meio bad boy, aquela vibe bad boy, sabe? Mas ele tem uns momentos engraçados aqui. E o Jen é um fofíssimo, né? Como sempre. Eu não sei se eu já mencionei pra vocês, que eu nem mencionei a sinopse, né, de Anjo Mecânico, né, gente? Mas também é porque a Cassandra Clare é tão famosa. Os Shadowhunters são tão famosos que eu nem lembro de falar isso pra vocês. Mas aqui são o mundo dos Caçadores de Sombras. Os Caçadores de Sombras são Nephilims, né? Meio anjos, meio humanos. Eles têm habilidades especiais, né? E a função dos Nephilims são caçar criaturas e proteger os humanos das criaturas, né? Dos lobisomens, dos vampiros e dos demônios. E tem de tudo aqui nesse mundo, fadas e tudo mais, entendeu? E as fadas não são boas, tá, gente? São fadas ruins, tá? Só pra vocês saberem. Porque... E tem feiticeiros também, né? E aí os feiticeiros são filhos de demônios com humanos... Aí as fadas são uma mistura de demônio com anjo. Então, tipo assim, tem várias coisas assim, né? Nesse mundo aqui, criaturas, né? E eles são caçadores, eles protegem o mundo humano, que os humanos não sabem. Tem tipo uma barreira que os humanos não conhecem, o mundo, do submundo aí das criaturas. E é tipo Harry Potter, né? Os humanos não sabem, existe o mundo dos bruxos e Percy Jackson, que os humanos não sabem que existe esse mundo dos deuses e tal. Essa vibe, né? Então, eles têm que proteger, né? E os humanos não sabem e tudo mais. E aí, essa história se passa na era vitoriana e ela é a primeira história cronologicamente no mundo dos Caçadores de Sombra. Então, se você não quiser ler Os Menos Mortais, porque é irritante às vezes, né? Que é o que se passa no mundo atual, assim, 2014, eu acho. 2012, sei lá, 2000... Lá pra vibe do 2010, assim, na época de 2010, lá que se passa Os Menos Mortais. Essa que se passa em 1890, eu acho. 1878. Que a gente conhece a Tessa, né? A Tessa é uma menina que morava nos Estados Unidos. E o irmão dela, né? Veio pra Londres pra trabalhar, né? Ele também era americano e veio pra Londres pra arrumar um trabalho em Londres e veio pra Londres. E aqui onde a gente começa, a Tessa está indo pra Londres encontrar o seu irmão porque a tia dela, que era quem cuidava deles, morreu. E a Tessa está sozinha, porque eles não têm os pais. Os pais morreram há muitos anos. Então, ela meio que foi criada pelo irmão e pela tia. Foi arrumar um emprego em Londres e foi. E a tia faleceu. Ela ficou sozinha tentando entrar em contato com o irmão, não conseguia. Até que finalmente ela recebe uma passagem num navio para ir para Londres encontrar o irmão dela, né? Que supostamente o irmão dela
mandou essa passagem pra ela ir ficar com ele, já que ela tá sozinha. A Tessa pega o navio, né, pra encontrar o irmão dela, e quando ela desce do navio, tem umas pessoas esperando ela, falando que foram a mando do irmão dela buscar ela, né, no porto. E aí ela vai com essas pessoas, e aí ela é sequestrada por essa galera, e essa galera são criaturas das sombras, são pessoas do submundo que sequestraram ela. E estão com o irmão dela, aparentemente, né? Além de tudo, ela fica sendo ameaçada, porque eles falam que estão com o irmão dela e ela tem que fazer o que eles querem. E aqui a Tessa, nesse momento, descobre que ela tem habilidades especiais que ela não sabia que tinha. Então, ninguém sabe se ela é metade demônio, metade fada, ninguém sabe o que ela é. Ela é uma coisa totalmente única e que nunca foi encontrada na história aí dos Shadowhunters, uma pessoa que tem essa habilidade, né? Então, ela não sabe quem ela é, na verdade, não sabe se foi dos pais, quem eram os pais dela, se realmente quem morreu eram pais dela, ela não sabe nada sobre ela, né? Agora fica esse mistério. E também ela tá sequestrada, né? Ela fica um bom tempo sequestrada, até que nas suas investigações, né? O Will tá investigando um caso de umas pessoas que estavam mortas, né? Ele vai investigar isso e acaba encontrando essa casa, que é a casa onde a Tessa tá sequestrada. E ele salva ela, né? Então ele tira ela dessa casa, né? Salva ela e leva ela pra o instituto, que é onde é tipo a sede dos Shadowhunters, né? E tem o instituto de vários países, tem o instituto, né? Na sua cidade. Tem lá no Shadowhunters tem o Instituto de Nova York, eu acho, né? Que é o principal ali, dos personagens principais. Aqui é o Instituto de Londres, então ela vai para esse instituto, eles levam ela para lá e falam que vai ajudar a encontrar o irmão dela e saber o que aconteceu, o porquê de tudo isso, porque ela realmente não sabe quem ela é, então ela tem que descobrir também como conhecer suas habilidades e tudo mais. Então tem todo esse mistério, né? Quem sequestrou a Tessa, por que eles sequestraram a Tessa, por que eles sabiam que ela tinha habilidade se nem ela sabia, quem são os pais dela, onde está o irmão dela e quem armou isso tudo, entendeu? Várias coisas que tem aqui, mistério para você descobrir. Então eu tô bem curiosa, porque realmente eu quero saber o que aconteceu com a Tessa e quem é a Tessa. Porque eu peguei alguns spoilers já do universo dos Shadowhunters, né? De alguns personagens, mas foram muito poucos. Se eu pensar nas datas que foram lançados os livros, eu tenho pouquíssimos spoilers da história de Shadowhunters. Eu tenho um spoiler aqui de Peças Infernais, né? De uma das coisas que acontece pro final da trilogia. Mas o que é a Tessa? Por que a Tessa tem esses poderes? E toda a história da Tessa, eu não tenho esse spoiler. Então, tipo assim, eu não sei o que é. Então eu tô bem curiosa. E essa trilogia eu tô gostando mais do que Instrumentos Mortais, porque como se passa em Londres, na era vitoriana, tem toda uma vibe diferente, né, na história, até na maturidade dos personagens, né? Acho que por ser de época eles são adolescentes e em alguns momentos você vê que eles são jovenzinhos, assim, algumas nuances de atitudes, assim, meio jovem. Mas todo o contexto faz ele ser muito mais interessante do que Instrumentos Mortais e também os personagens serem mais interessantes, né? Então eu tô gostando muito mais. Tô me divertindo bastante com a história, principalmente com a vibe, sabe? Da era vitoriana. Até essa não sabia de nada. Agora que ela tá descobrindo sobre o submundo, né? Das criaturas. E também ela questiona muito, sabe? Por causa da criação da época, as atitudes das mulheres Shadowhunters. Porque as Shadowhunters também tem mulheres e tem homens. As mulheres aprendem a lutar, usar armas e tudo. E ela achou um absurdo. Por causa da sociedade. Não, mas as mulheres vão usar estas roupas, mas as mulheres também vão caçar essas criaturas. As mulheres vão usar essas armas. E coisa e tal. Tipo, ela acha tudo um absurdo, assim. Porque as Shadowhunters também são lutadoras e são Shadowhunters, né? Então, tipo assim, ela fica questionando por conta da sociedade em que vive, né? Na época em que ela vive. É muito legal essa parte também, né? E tá sendo legal, gente. Tô gostando bastante. E eu vou ver se eu leio mais hoje, né? Eu queria finalizar ele hoje, mas ainda falta muita coisa. Falta mais 100 e poucas páginas, né? Mas a dali eu finalizei e eu dei 5 estrelas. E esse aqui eu tô gostando muito, gente. Finalmente, assim, tipo, eu tô gostando muito mais de Instrumentos Mortais. Muito mais. Eu até gostei de Instrumentos Mortais, foi divertido porque eu gosto muito do universo, né? Como eu já falei pra vocês. E como eu falei, como é uma ordem cronológica, né? Você pode ler essa trilogia. E se você quiser, você pode ler só essa trilogia da Cassandra Clare. Você não precisa ler as outras, ela é a primeira. Então, tipo assim, você... tem curiosidade de ler... assim, Cassandra Clare e tal, mas é muita coisa, não sei o que. Começa com isso aqui. Começa com Peças Infernais. Que eu acho que tem muito mais chance de você gostar
e ser muito mais legal também, né? Por ser na era vitoriana e tem todos esses mistérios aí, é muito legal, sério mesmo, eu recomendo. E você pode comprar, existem os boxes separados, né, das trilogias, que são várias trilogias. Só Instrumentos Mortais, que são 6 livros, porque são 2 trilogias, mas Peças Infernais é uma trilogia e vem de um box, que é só os 3 livros, e você pode ler só eles, que ainda mais são os primeiros, né? Tem toda a introdução sobre o que são Shadowhunters, quais são os poderes, aquela coisa toda, eles introduzem nesse livro de novo. Então você não precisa ler outra coisa, entendeu? Pra poder entender essa trilogia. Não, porque ela se explica sozinha. E ainda é a primeira, então, tipo, na ordem cronológica é a primeira história que acontece nesse mundo, né? A princípio. Agora vamos abrir o pacotinho que chegou aqui, gente. Vou abrir aqui mesmo, sabe? Vou gravar box, essas coisas não. Que é umas coisas que eu comprei recentemente, que tava na promoção. Porque, tipo assim, agora é só promoção, gente. Chega de comprar livro caro. Agora é quando tá barato que a gente compra, né? Primeiro é um mangá, que eu pensava que era uma HQ, né? E eu comprei uma pra mim, uma pro meu irmão. E aí o dele chegou ontem, né? E aí ele falou que não é uma HQ não, Fabiana, isso aqui é um mangá. E eu falei, gente, é um mangá, mas eu nunca imaginava que isso era mangá. Pelas fotos e também porque não tava especificado como mangá, né? Pra mim era uma HQ. Até pela arte que aparecia nos comentários lá das pessoas. É um mangá do Gotanabe, do Lovecraft, que é o Cão de Caça e Outras Histórias. São 3 contos do Lovecraft em quadrinhos. Gente, vocês não têm ideia do traço disso. Gente, que coisa perfeita. Tô apaixonada. Então, como eu falei, são 3 contos do Lovecraft, né? Olha isso aqui, gente. Olha esse traço. Por isso que eu nunca ia imaginar, gente, que era mangá. Tem uma vibe muito quadrinho, sabe? Muito HQ, o traço. O primeiro é o Templo. Aí tem Cão de Caça. E tem A Cidade Sem Nome. Que traço bonito aqui, ó. Cara, gente, que traço lindo. Que traço lindo. Isso aqui foi R$12, gente. R$12. E 3 contos do Lovecraft. Cara, olha a vibe desse personagem. Com chapeuzinho, cabelo grande. Cara, eu tô apaixonada. Perfeito. Vou ler o conto primeiro, né? Antes de ler a adaptação em quadrinho, né? Prefiro ler o conto. Eu mandei uma pro meu irmão, que ele ficou interessado em Lovecraft, né? Ele até pegou o livro pra ler. E porque meu irmão é designer, né? E ele faz muito desenhos assim também por hobby. Então ele queria algumas HQs pra se inspirar, né? R$12. Eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Se você se interessar, eu acho que ele ainda tá R$12, né? A longo prazo, né? Mas eu comprei pra chegar no dia 20 e pouco. E chegou ontem, sabe? E chegou ontem pra ele, né? Pra mim chegou hoje, né? O livro, né? Acho que vocês já até viram, né, gente? Que é Frederick Backman. Eu queria muito ler Frederick Backman, só que os livros dele são caros, né? E esse aqui tava 20 e pouco, acho que foi 27, eu acho. Os livros dele são tipo 40 e pouco, né? E aí eu aproveitei pra comprar, porque se você viu meu vídeo de favoritos, eu li uma novela do Frederick Backman que saiu ano passado, que foi a nova novela do Frederick Backman, né, que ele lançou, e eu amei. Virou um dos favoritos, né, do ano, e eu li logo no finalzinho do ano passado. E aí eu decidi que eu quero ler todos os livros do Frederick Backman, porque eu realmente amei a escrita dele. Esse livro é fosco, assim, tem uma textura meio soft aqui, e é envernizado também na Brit Marie e no título, no nome dele. É bem bonito o livro, sabe? É um livro que não é tão grande, tem 300 páginas, mas os livros dele são bem caros, né? E eu gostei muito de... And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer. Foi esse o nome da novela. Acho que foi esse o nome, acho que tá certo. Vou deixar a capa da novela aí. E foi uma das novelas favoritas. Eu li pelo Lib ou Lib, né? Que é o aplicativo que você pede emprestado os livros e audiobooks. E eu peguei o audiobook. É uma novela curtinha e eu me apaixonei. Eu emocionei, eu adorei. E eu li em inglês mesmo, né? Então eu decidi que eu quero ler os livros do Frederick Backman. E esse aqui tava na promoção, né? Como eu falei pra vocês, eu aproveitei. Tava a longo prazo, já tinha comprado há um tempinho. E chegou agora e chegou junto com esse, que é o mangá do H.P. Lovecraft, né? Adaptação dos contos. Cara, eu tô apaixonada nisso! Eu tô apaixonada!
Agora eu vou ter que correr pra ler os contos só pra poder ler a HQ. Porque esses contos são muito bons, né? São contos que todo mundo fala bem. Esses 3 aqui, né? Então vamos ver se a adaptação ficou boa. Eu vou ler o conto e depois ler a adaptação e falar pra vocês o que eu achei. É isso, pessoal. Depois eu volto pra gente conversar sobre leituras. Oi, pessoal, voltei aqui. Hoje é sexta-feira, né? E eu vou finalizar esse vlog logo porque ele tá um pouco grande já também. E também falar pra vocês que eu finalizei Anjo Mecânico, finalmente finalizei. Teve um vídeo especial aí pra vocês na sexta-feira, que no caso é hoje, vai sair hoje o vídeo, mas quando vocês virem esse vlog já saiu. Que é um vídeo lendo comigo, que eu faço tipo sprints de leitura, né? É como se fosse um ciclo Pomodoro, 30 minutos de leitura e 5 minutos de descanso lendo esse livro. Então, eu consegui finalizar ele e eu marquei bastante coisa, gente. Coisas do universo também e as referências literárias, porque tem várias. E eu gostei muito, Dei 4 estrelas. Eu achei melhor do que Instrumentos Mortais. Eu acho que a história foi mais interessante. E, assim, quem que armou tudo foi... Assim, eu já suspeitava. Então, tipo assim, eu falei... Quando teve a resolução, eu falei, não é possível. E acabou que eu tava certa, né? Não vou dizer porque é spoiler. E finalmente se descobre mais ou menos o que é a Tessa. Não foi definido o que a Tessa é, definitivamente, mas estão começando a descobrir o que ela é no final desse livro. Então foi interessante. O Will me irritou aqui no final, porque eu falei, não, o que você tá fazendo, garoto? Não é possível, sabe? Assim, a atitude do personagem, sabe? Que eu não queria que ele fizesse isso, mas enfim. Mas eu gostei muito desse livro, dei 4 estrelas pra ele, foi legal, foi divertido. E foi muito bom voltar pro mundo dos Caçadores de Sombra, porque é meu aquele lugar comfort, entendeu? Porque há muitos anos que eu estou dentro do mundo de Cassandra Clare. Desde antes de sair o filme, né? Que foi um filme antes de ser uma série, tinha sido o filme, né? E que era até com a Lily Collins, que ela era Clary, né? Nos Instrumentos Mortais. E antes de ver o filme, se eu não me engano, eu li o livro. E eu li 2 vezes, acho que eu li 3 vezes. Quer dizer, eu li uma vez e depois eu comecei a ler e eu acho que eu não terminei Cidade dos Ossos. E aí eu reli, né? Cidade dos Ossos 2021, eu li de novo. E aí eu li do começo ao fim e li a primeira trilogia, né? E o segundo é o meu favorito, que é a Cidade das Cinzas, eu acho. Acho que é Cidade das Cinzas. Cidade das Cinzas, que é o segundo da primeira trilogia de Instrumentos Mortais. É o meu favorito da trilogia. Mas esse daqui eu gostei muito. Dei 4 estrelas, foi divertido, foi legal voltar para esse universo, que é um universo que eu gosto, então foi divertido. Tem umas referências aqui também de coisas que são lá de Instrumentos Mortais, então eu gostei bastante, dei 4 estrelas. E recomendo, gente, como eu falei pra vocês, se você não quiser ler Instrumentos Mortais, porque não é a melhor história de Cassandra Clare, né? Todo mundo fala isso. E é um pouco irritante, você pode começar por Peças Infernais e eu recomendo. E é uma trilogia fechada, então você pode ler essa trilogia. E a trilogia nova que tá saindo, que vai sair o 3º livro, é a sequência de Peças Infernais, né? A continuação com, tipo assim, a nova geração depois deles, lá pro início do século XX. Então, tenho vontade de ler e você pode ler depois de ler Peças Infernais, que a minha amiga falou que não tem problema você não ter lido os outros livros. Você pode só ler Peças Infernais e já ir pra essa nova trilogia, que é a da Corrente, né? As Últimas Horas, né? Que na verdade é o nome da trilogia. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse take por aqui. Até que fiz umas leituras legais, né? Consegui finalizar uns livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Segue nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo.